Então, hoje a gente vai falar do conceito, né, dos conceitos em relação ao produto, um dos produtos que é utilizado no curso, né, no curso prático do Lápis e do Letras. Hoje a gente vai dar atenção à evapotranspiração, é um produto que eu vou trazer os conceitos e também destacar algumas informações de como esse produto ele é analisado, né, ele é processado e como as aplicações, uma das aplicações no laboratório, né? Então, assim, hoje é fundamental porque é um dos produtos que o Lápis trabalha, principalmente com a parte de geoprocessamento, de integração de dados. A evapotranspiração é fundamental, né, com essa transferência da água para a atmosfera na forma de vapor d'água. Essa relação entre solo, planta e atmosfera é fundamental, principalmente para a agricultura por irrigação e nessa questão mais de sustentabilidade, produtividade. Então, a evapotranspiração tem um papel fundamental para o agricultor e para as diversas lavouras, né, principalmente na região centro-sul, por ser algumas áreas que têm a irrigação como essa forma de atender essa demanda de água entre o solo e as plantas. Então, hoje a gente vai dar um destaque, queria chamar primeiro, né, trazer os conceitos rápido aqui, só para que os usuários, né, e quem participar do curso tenha uma visão geral do que é a evapotranspiração, é o somatório da evaporação e mais a transpiração, né, esses dois processos determinam a evapotranspiração. Aqui, a relação muito clara, né, do que a gente falou, evapotranspiração, nesse sentido, até quanto mais alta, né, a gente fala assim, em regiões de temperatura elevada, de umidade relativa baixa e ventos moderados a fortes, eu tenho uma evapotranspiração mais alta, né, uma demanda maior, uma demanda evaporativa maior, ou seja, um indicador, né, de como essas condições da relação entre solo, planta e atmosfera. E a evapotranspiração ela pode variar dependendo do clima, na faixa de 0 a 12 milímetros por dia. Mais uma vez, nessa questão dos determinantes da evaporação, o que é importante a gente destacar aqui? Os fatores climáticos, né, eu vou destacar isso na frente, os fatores da planta, principalmente a espécie, o albedo, o índice de área foliar é um fator também, né, do dossel da planta. Quando a gente fala aqui do índice de área foliar, a gente está falando quantas camadas por metro quadrado você tem para determinar um valor adimensional do índice de área foliar. Por exemplo, em áreas de floresta, o índice de área foliar pode chegar de 6 a 7 camadas. Fatores de manejo, antes de falar de fatores climáticos, fatores de manejo é fundamental, né? Como eu falei, é um produto que estabelece a capacidade de perda de água das plantas, né? E do solo, e estabelece de como essa água é levada para, né, retirada pela atmosfera. E isso, de certa forma, também depende de fatores de manejo, né? A orientação do plantio, a capacidade de armazenamento de água, são fatores que, de certa forma, também interferem, né, nessa questão do manejo, principalmente para lavouras por irrigação. Então, essa capacidade de armazenamento de água é fundamental e ela, de certa forma, também estabelece qual é a necessidade da lavoura. E, com isso, você tem o fator econômico, né? O quanto de água você precisa na irrigação para que o desenvolvimento, né, para que a produtividade daquela lavoura seja o mais eficiente, com o menor uso de água possível por irrigação. As características da evapotranspiração aqui, colocando de uma forma genérica a evapotranspiração, a gente vai definir alguns termos nos próximos slides. A evapotranspiração de referência, né? Ou seja, potencial, muito no passado se usa esse termo, evapotranspiração de referência ou evapotranspiração
potencial. A evapotranspiração real, eu vou destacar cada um desses 4 tipos de evapotranspiração aqui destacado no ciclo hidrológico, e a evapotranspiração da lavoura, né? Aqui a gente usa a palavra de cultura, mas mais especificamente a evapotranspiração da lavoura. Então, o slide aqui do lado, ele destaca essas relações, né? Quando eu estou falando da evapotranspiração de variáveis climáticas, principalmente temperatura, umidade relativa do ar, o vento, são fatores importantes na determinação da evapotranspiração de referência. Já a evapotranspiração da cultura aqui específica, né, da lavoura, também leva em consideração esses fatores climáticos e a dependência ou não hídrica da lavoura. E o manejo, né, como outros fatores aqui, determinando essa relação de como essa transferência, né, essa perda de água pelas lavouras pode ter um indicativo de estresse, né, um estresse evapotranspirativo em função do manejo da lavoura. A unidade aqui, né, em milímetro, mas aqui transformando isso em energia, especificamente. Então, aqui são alguns determinantes, né, são alguns fatores da evapotranspiração, principalmente aqui para lavouras por irrigação.